Voltamos com o Doutor Me Consulta aqui pelo SBT e aqui você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de doença, compartilhe conosco, basta você enviar para o número da produção que está aparecendo na sua telinha. Eu quero informá-los também que vocês vão poder acompanhar o Doutor Me Consulta no YouTube. Lá vocês vão poder assistir todos os nossos programas, quantas vezes vocês quiserem e de onde vocês estiverem. E acompanhe também o Doutor Me Consulta no Instagram para vocês ficarem por dentro dos nossos bastidores e, claro, conhecer um pouco mais dos nossos especialistas da saúde. E agora, a Óticas Caetano tem um recado para você. Óculos, armações e lentes são uma questão de saúde, mas para muitas pessoas vai além disso. E é nessa pegada que a Óticas Caetano vem sempre inovando no mercado roraimense, unindo o útil ao agradável. Já pensou em utilizar uma lente confortável para os seus olhos e ainda por cima garantir um bom visual? Conheça a ótica que fica localizada na Rua Coronel Pinto, 508, Centro. A loja está sempre com novidades para levar beleza e funcionalidade até você. Garanta suas cases e segurezas para suporte do seu Caetano, personalizados e produzidos na própria ótica de acordo com a sua preferência. Confira no Instagram, @óticascaetano_RR. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Bem, quem vai trazer informações a respeito desta síndrome é a nossa psicóloga, a doutora Júlia Arnaud. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly, obrigada. Doutora, explica pra gente que síndrome é essa, a síndrome do impostor. Então, antes da gente iniciar falando, é muito importante a gente lembrar das pessoas que essa nomenclatura utilizada, ela não é cientificamente comprovada. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente não vai encontrar a síndrome do impostor nos manuais diagnósticos que a gente utiliza, por exemplo, como CID, DSM, que é muito comum para a gente utilizar e nortear no diagnóstico dos pacientes. Porque ela é mais utilizada para descrever pessoas que têm um profundo sentimento de inferioridade em relação a si mesmas e a outras pessoas. Então, são pessoas que geralmente têm esse sentimento de inferioridade, de falta de capacidade, de reconhecer as próprias habilidades. Ou seja, né, são aquelas pessoas que se auto-sabotam. Sim, basicamente isso. As pessoas sabem que ela tem algum tipo de talento, mas ela não reconhece isso. Exatamente, são pessoas que têm uma profunda dificuldade em reconhecer e aceitar as próprias habilidades e a própria capacidade para conseguir fazer as coisas, para alcançar objetivos. Doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Muitas perguntas, a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. Continue participando. Caso você queira também sugerir algum tema à nossa psicóloga, você também pode encaminhar a sua sugestão para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Vamos para a primeira participação na tela. Existe uma idade para desenvolver essa síndrome? Ana Paula, não existe uma idade específica para que a gente desenvolva esse comportamento da síndrome do impostor. Mas o que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes esse comportamento ele surge a partir do momento em que você está exposto a situações mais onde você se sente mais pressionada, onde exige mais um pouco da gente. Existem estudos que comprovam que universitários e pessoas que estão ocupando cargos muito elevados, cargos administrativos, que exigem um comprometimento muito grande, elas estão mais expostas a se sentirem dessa forma. Então, é muito comum também mulheres estarem mais expostas, segundo esses estudos. Até mesmo pela própria questão da sociedade, como a gente já sabe, né, que existe ainda uma questão de machismo estrutural, mas pelos estudos são comprovados que universitários, pessoas que ocupam cargos muito elevados e que exigem uma pressão e um comprometimento muito grande, podem desenvolver. Então, geralmente, a adolescência e vida adulta, que é quando a gente começa, né, a ter mais responsabilidades, é basicamente onde esse comportamento começa a surgir. Olha, doutora, a gente tem mais uma participação, é do Hugo, ele é do bairro Liberdade, e ele pergunta: é uma síndrome que possui cura ou o tratamento é contínuo? O tratamento é contínuo, porque como a gente explicou, não é uma síndrome, uma coisa diagnosticável, está mais para um comportamento relacionado a outros transtornos, né? A gente utiliza esse termo, é bom a gente frisar isso aqui. A gente utiliza esse termo síndrome do impostor apenas para tornar mais claro esse comportamento em relação às pessoas, porque é como se fosse uma pessoa se auto-sabotando mesmo, né? Sendo a própria impostora da vida. Então, por isso que a gente utiliza para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Mas é um comportamento.
que está relacionado a outros transtornos. Então, o tratamento ele também é contínuo. A gente sempre indica a psicoterapia, com certeza, né? Porque a gente precisa trabalhar esses pensamentos disfuncionais da pessoa sobre si, sobre o mundo e sobre a sua realidade. E também conversar, encorajar essa pessoa a conversar com as pessoas à sua volta, pessoas mais próximas, com as quais ela tem mais confiança e nutre um sentimento, um vínculo maior. Porque quando a gente consegue ter essa troca, essa pessoa começa a perceber que a forma como os outros a enxergam, não é possível que só ela esteja errada, né? Sabe aquela coisa de você ter uma visão negativa de si mesma, mas a maioria das pessoas falarem uma coisa boa a seu respeito? Então não é possível que só você esteja errada, né? Verdade. Então a gente sempre encoraja os pacientes, porque é uma coisa que é muito comum, pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas não falarem, elas não compartilharem esses sentimentos com outras pessoas. E muitas vezes a percepção das pessoas que nós amamos a nosso respeito nos ajuda a encarar, né, esse fato. Sim, com certeza. E aí a pessoa que está sempre ali se auto-sabotando, ela acaba se tornando uma pessoa sempre frustrada, porque ela vai achar que ela nunca vai conseguir alcançar aquela imagem que a pessoa tem dela. Exatamente. Então são pessoas extremamente perfeccionistas também, que se cobram muito. E como a gente sabe, que a gente já fez um programa sobre perfeccionismo, né? São pessoas que elas estão sempre buscando um padrão muito elevado e a gente sabe que perfeição não existe. Na verdade, então também contribui muito para que elas não consigam muitas vezes alcançar e esse sentimento, esse complexo de inferioridade seja reforçado. Vamos para mais uma participação, doutora. A Marcela, e ela pergunta: como identificar essa síndrome? Prestando atenção justamente nesses sinais que a gente veio falando no decorrer do programa. Esse complexo de inferioridade, essa dificuldade muito grande em reconhecer as próprias habilidades, sabe, em receber um elogio e sempre questionar esse elogio, em ser perfeccionista excessivamente, em se cobrar demais. É muito comum a gente ter pessoas, inclusive nas redes sociais, quando eu abro as caixinhas no Instagram, a síndrome, na verdade, ela surge muito comumente. O que a gente acha sobre a síndrome do impostor, como que a gente faz para tratar. Então isso é muito mais comum na sociedade do que a gente imagina, porque são pessoas que realmente estão ali constantemente se auto-sabotando. Então, a gente precisa fazer esse tratamento contínuo e identificar direitinho para que isso seja tratado, porque é um processo, é um comportamento que pode ser trabalhado, que tem cura, né? E a gente precisa dar uma atenção maior para isso. E como é que é feito esse tratamento, doutora? Através mesmo da psicoterapia, né? Onde a gente vai trabalhar mesmo essas crenças e esses pensamentos disfuncionais e ver em que ponto a história de vida dessa pessoa pode ter influenciado nesse complexo de inferioridade. Sabe, nessa falta de capacidade mesmo em reconhecer os seus pontos positivos, além dos negativos, porque a gente sempre frisa, ter uma autoestima saudável, não é possível você ter uma autoestima saudável se você não trabalha a sua autocompaixão e a sua autoaceitação. E o que é isso? É você saber que não vai ser boa em tudo, né? Sim. E que tem coisas que a gente tem limitações mesmo, que a gente vai precisar pedir ajuda, que a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais para fazer. Outras pessoas às vezes vão fazer melhor, mas isso não anula o que a gente tem de positivo, né? O que a gente sabe fazer bem. E assim, tudo começa por nós. Para a gente querer ser reconhecido pelas outras pessoas, a gente primeiro precisa reconhecer o nosso próprio valor. Verdade. Olha, doutora, muito obrigada Eu por que essas agradeço. informações. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, você que está em casa, se identificou com esse tema, porque acredito que muitas vezes as pessoas têm isso, né? Sim. Tem esse tipo de comportamento, mas não passa pela cabeça que pode ser uma síndrome, que pode ser algo que está ali que não é tratar, né, doutora? Sim, e que pode está ser levando essa tratável. pessoa para trás, ao invés de ir para frente, né? Exatamente. Então façam terapia. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Obrigada, e Kelly. até o próximo programa. Até a próxima. Gente, por hoje o Doutor Me Consulta vai ficando por aqui, mas não deixem de participar. Vocês podem continuar encaminhando as suas perguntas, suas sugestões de temas aqui para o Doutor Me Consulta. Basta enviar para o número da produção que está aparecendo na sua telinha. Nos acompanhe agora também no YouTube e no Instagram. Eu volto no próximo programa trazendo muito mais informações sobre saúde, bem-estar e prevenção. Até lá!